Bora fiar o Corinthians em vencer o Cruzeiro por 2-1. Eu separei aqui pra vocês um trechinho da ESPN aí. E na sequência também tem a análise do Sami Carvalho sobre essa vitória do Corinthians por 2-1 em cima do Cruzeiro. E vitória importantíssima. O Coringão sobe na tabela, 44 pontos. E agora é o 9º colocado aí, entrando de vez na briga pela pré-Libertadores aí, quem sabe. Então é isso, já vai deixando seu like aqui e bora pro vídeo. Eu falava, o Memphis, olha, ele não se entrega, ele não tem disposição, ele não tem raça. Vai ser difícil uma química entre ele e a Fiel, mas agora ele provou, com vontade, com disposição, dentro e fora de campo, indo na quebrada, fazendo o rap dele. Agora ele é o grande ídolo da Fiel. Você sabe que ele tá fazendo uma música com um MC aí que a hora que soltar isso aí vai bombar, né? Ah, o Rariel. É com o Rariel. O Bubu quer fazer um... Ô, Nath, mas o MC Rariel também quer saber, que ele é corintiano, se esse Corinthians, ele agora... a gente falou do Memphis, da brincadeira aqui com a onda do rapazinho. Não é onda, brincadeira não. É verdade. É só mudança. Nós que brincamos, eu tá levando a sério. Mas agora eu vi corintiano já pensando em Libertadores. Porque vai virar quase G9, né? G7, G8. Já passou o Atlético Mineiro na classificação. É pra sonhar? Atlético e Vasco, eu acho. É pra sonhar, Nath? Dá pra sonhar? Por que não? Tem mais 4 jogos, né? São 12 pontos. E a tabela é boa. A tabela do Corinthians é agradável. Não pode bobear como bobeou aí no jogo, né? Porque tem uma margem para fazer muito, desacelera. O Bidon fez uma grande partida, acho que um dos melhores do Corinthians no primeiro tempo. Ora pelo lado direito, ora pelo lado esquerdo, buscando a faixa central de campo, movimentando bastante, fazendo muitas ligações ali, conversando muito com o Garro ao longo do jogo. E eu digo, conversando na tabela, né, de aproximação para gerar jogo. Jogou muito menino. Né? Jogou muito. Só que o Corinthians cai muito de produção. Principalmente depois que sofre o gol, né? O gol de empate. O Cruzeiro faz o 2-0. O Cruzeiro parece que toma um chacoalhão ali do Diniz ainda no campo. E o Cruzeiro joga melhor. Consegue voltar para o jogo mais organizado, mais estruturado. O Corinthians começou muito bem. Poderia ter aproveitado melhor as oportunidades, mas o que importa são os 3 pontos. Até porque enfrentou um time alternativo do Cruzeiro. Zé, tem a classificação aí, já pra gente analisar. Que o Zé pediu e falou até de jogos, né, de tabela, e o Bubu lembrou de uma tabela mais fácil, mais acessível. Mas olha o Corinthians já na... Olha que imagem! Essa imagem nós não vimos esse ano quase. 9º lugar, o Corinthians, 44 pontos. E aí o Corinthians, olha lá, tá olhando... Hoje tem Palmeiras e Bahia. Será que o Corinthians não vai torcer Palmeiras? Enfim, se tivesse mais 30 rodadas, o time era campeão. Não é? Ah, para de brincadeira. Zé, mas que mudança, né? Mas aí serão 44 pontos e fez a lição de casa hoje. Pega um Cruzeiro alternativo, tem que ganhar, né? Fez a lição de casa, no primeiro tempo, especialmente, fez um bom jogo até uns 30 minutos. Depois que toma o gol, sente. Uma atrapalhada lá do Gustavo com o Hugo, quase tem um empate. Mas acho que o Corinthians está mantendo uma boa regularidade, né? Lógico que eu estava até falando com a Nath aqui, falei aqui, né? A gente estava falando em off em relação a algumas peças que precisam ser, vamos dizer assim, repostas ou compradas ou adquiridas ou melhoradas, né? E algumas em escassez no mercado, né, Zé? E é bem complicado. Então... Os laterais são... Hoje é uma posição bem difícil, né, de você encontrar lateral direito, lateral esquerdo. Porque hoje existe uma definição no futebol brasileiro, né? Você não tem um lateral que faz todas as funções. Você tem um lateral que joga do meio para frente e você tem um lateral que joga do meio para trás. Pode ver que na grande maioria você tem 2 jogadores, um é o outro. Né? E o treinador usa de acordo com o sistema do adversário. Então acho que o Corinthians precisa comprar laterais. O Bidu não é, né? Tanto o Bidu como também o Hugo não são laterais que te dão confiança. São bons jogadores, mas não são aqueles laterais que você fala assim, beleza, o Corinthians está muito bem servido, um lateral que não dá susto, né? Do lado direito, o Mateuzinho é o cara do meio para frente. O Fagner, nós não sabemos o que vai acontecer com o Fagner, se ele vai jogar, se vai ser dessa forma, utilizar dessa forma, joga uma, descansa outra, ou joga de acordo com o adversário. E aí depois você tem algumas outras peças que precisam ser repostas, né? Ou acrescentadas, vamos dizer assim, para o Corinthians ter trocas, né? durante o campeonato. Mas acho que num todo, os últimos 3 meses do Corinthians foram bons, né? Quando chegam os outros jogadores na segunda janela de mercado, o Corinthians acerta
o meio-campo, acerta um pouquinho, tem a consistência e cria aquelas referências que eu sempre falo, né? Você tem que ter uma referência na defesa, uma referência no meio-campo e no ataque, aí depois você agrega os valores. E foi o que o Corinthians fez quando chega Martínez, quando chega Carrillo, quando chega o Memphis, o próprio Thales Magno, quando chega ele soma bastante. Aqui depois teve algumas lesões e aí não conseguiu ter sequência. E o Yuri cresceu, né, de produção junto com o Memphis, então ele permaneceu no banco. Mas eu acho que o Corinthians precisa primeiro definir o posicionamento, mas já tem que começar a fazer já um planejamento para não ser surpreendido no ano que vem. O problema é como vai se fazer esse planejamento se até hoje está com transfer ban, né? Não conseguiu tirar a transfer ban, tem uma série de dívidas a serem pagas. Vamos ver o que vai acontecer com o Corinthians no ano que vem. Se o Ramon fica... Sim, mas o fato é que embalou 7 vitórias nos últimos 10 jogos. O Bubu, ele fala, às vezes, para alguns pode parecer, uma ironia. Não é ironia fina, nada, é verdade. Esse Corinthians embalou, podia estar brigando lá em cima mesmo. Você lembra qual foi a última derrota do Corinthians? Então, boa pergunta. Você lembra? Eu não lembro. Ô, Braz, você lembra a última derrota do Corinthians? Ninguém lembra. Não? Ninguém lembra. Ele falou que nem buscando, nem pesquisando. No brasileiro, você disse? Dá uma checada aí. Eu acho que eu sei, mas não tenho certeza. Eu não quero falar coisa errada. Qual que foi a... Contra o São Paulo? Contra o São Paulo, a última derrota? RH? No Campeonato Brasileiro, a última derrota do Corinthians foi no dia 29/9/2024. Aí depois disso... Agora eu vou te perguntar. O corintiano tá feliz, com razão. Viva o Corinthians! O que o Ramon fez de tão mágico para mudar esse Corinthians? Ou não foi o Ramon? Foi um rapaz chamado Memphis, que melhorou até o Yuri, melhorou todo mundo. Yuri, os últimos 11 jogos, 11 participações. E vamos falar já do Yuri, tem que falar. Tem que aplaudir o Yuri. O Memphis chegou a 4 gols, né? 2 de bola parada, 2 de bola rolando. É um cara que ajudou o Corinthians a crescer. Então, não é o Memphis sozinho, mas o Memphis, ele potencializou outros jogadores. Ele ajudou o Iroberto a evoluir. O Garro, bom jogador, mas com o Memphis ele ganha outra possibilidade. Olha, deu um elástico ali. Quase viu o Chilepe. Cara, é um elástico quase Romário ali. É o Lept. Cara, é impressionante a qualidade do jogador holandês. Cara, né? não. Esse cara é o mesmo cara. Então, exatamente a diferença. Então, agora o Corinthians... Cara de pau. No começo do campeonato, a Fiel estava preocupada porque o time não tinha qualidade. Agora você tem de onde tirar. E é claro que o técnico, o Ramon, acaba... surfando nessa onda, né? O técnico surfista, né? Ele também vai em onda, né? Tal. Então agora o Corinthians já está livre completamente do rebaixamento, como eu antecipei aqui. É verdade, você falou. No momento mais difícil, de mais desespero, Você tranquilizou o Zé? Tranquilizei o Zé, ele batia na mesa sempre. Eu falei, o Timão não vai cair. E agora o assunto não é mais rebaixamento, é Libertadores e a chance é real. Por quê? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Então, o G6 já virou o G7. Botafogo pode Botafogo vai ser campeão da Libertadores. Calma. Deixa eu te falar, para de calma. Falar essas coisas. Pede calma para outros comentaristas, não para mim. Depois os caras na Cidade do Galo ficam bravos com você. Não, mas cara, eu já falei, ano terminado em 4, é campeão inédito, amigão, é novidade. Tá. Então, Botafogo vai ganhar, então vai virar G8. Então, o Corinthians tem que trabalhar, mirar a 8ª posição. Vê a diferença aí. O Corinthians está em 9º. Se ele ficar em 8º lugar, hoje, por exemplo... Cruzeiro, se ganhar a Sul-Americana, aumenta também. O Verdão vai ganhar hoje do Bahia, não vai? Estão dizendo aí, mas eu acho que é jogo difícil. Então, eu acho que o Verdão vai ganhar. Então, aí, ó, o Timão fica colado ali, ó. Entendeu? Parecendo o Verstappen quando tá em 10º. Opa! O Verstappen, GP aqui em Interlagos, eu fui lá, ele largou em 17º lugar. Parecia o Corinthians. Não tem chance, esquece. O que aconteceu, amigão? Lept. Teve jeito. Verstappen, amigão. Foi lá, passou, todo mundo ganhou a corrida. Só o Timão não vai ser campeão, não dá tempo. Mas ele já atropelou e chegou da zona do rebaixamento para a zona da Libertadores. Eu acho que é algo inevitável, então, considerando a análise que eu fiz na tabela, hein? Eu fiz o simulador, tinha botado 3 pontos contra o Cruzeiro, os 3 pontos vieram. E agora, amigão, próximo é o Vasco. Que é duelo direto. Como a Nath fala, jogo de 6 pontos, né? Foi você que criou? 19 pontos. Jogo de 19 pontos. E a gente vai já para o Paraguai com o Eugênio e com a Marcela. Porque eu quero falar da visão do Cruzeiro lá. Só uma rápida observação sobre o Yuri. Que você falou, temos que falar do Yuri. Tem mesmo. Tem que exaltar o Corinthians que ganhou, pra gente daqui a pouco ir na visão do Cruzeiro que tá lá, que eles estão esperando o Cruzeiro. Vive um grande momento. Mas o Yuri voando, né? Vive um grande momento. É um menino que... Ele pode ser artilheiro do Brasil nessa temporada. Que apesar dos pesares e críticas, inclusive nossas, né? E aí quando você fala de críticas
muito em função da expectativa que se tinha pelo que ele já tinha demonstrado jogando pelo próprio Corinthians, mas o time qualificado deu uma melhora para ele. E o Ramon entendeu, e aí você perguntou talvez qual o mérito do Ramon nesse processo, é ter entendido como funciona melhor o Yuri Alberto. Cássio. O Cássio hoje chamou muito a atenção. O Cássio não foi para o jogo, não é relacionado nem para o banco. Ele vai para a tribuna e tem imagens rodando nas redes sociais de aplausos a ele. Porque para muita gente ele no campo seria vaiado, seria ali. E aí o Diniz decide não levar o Cássio para o jogo. Obviamente que poupou todos os atletas ali, mas parece ter poupado o Cássio dessa exposição. Você enxergou assim, Zé? O que você faria em relação ao Cássio, um gigante na história do Corinthians hoje no Cruzeiro? Eu acho que assim, se ele realmente quisesse e tivesse a intenção de poupá-lo de qualquer tipo de manifestação, não teria nem levado. Deixaria no hotel, fica descansando lá, tal, não precisa. Também, né? Mas aí precisa ver a vontade do jogador. Já que eu não vou jogar, eu quero assistir o jogo em loco. E eu, sinceramente, não acredito que o Cássio seria xingado ou vaiado. Eu acho que não. Acho que os torcedores entenderam o porquê do Cássio ter saído. O Cássio tem uma história linda no Corinthians, ninguém vai apagar. Né? E não vejo... eu, sinceramente, não consigo enxergar isso, não consigo imaginar isso, a torcida vaiando o Cássio. Acho que não. O Cássio foi o último grande ídolo da geração que conquistou todos os títulos, né, que poderiam ser conquistados na época do Corinthians lá com Sheik, com Paulinho, com Ralf. Ele foi o último remanescente, né? Então, acho que é bem difícil acontecer isso. Tem imagens até dele sendo abraçado, tirando foto. Não seria... E ele é uma pessoa do bem. É a pessoa do bem. Isso que as pessoas... eu acho que as pessoas que convivem com o Cássio e conviveram com o Cássio durante todo esse tempo entendem e sabem como que é. E você sente a diferença. Aquele cara que não é tão do bem assim, você já sabe, você já percebe pelo comentário, pelas reações dos jogadores que estão bem próximos e tal. E o Cássio, no meu modo de ver ali, foi unanimidade em todos os aspectos, dentro e fora do campo. Eu tinha um menininho vestido de Memphis, tirando foto com ele. Pô, muito legal, cara, que é hoje o presente do Corinthians, né, com esses jogadores, e ele valorizando o ídolo. Então, pô, bacana, é o não tem jeito, né, reconhecimento de um cara que tem uma história gigante dentro do Corinthians. Né? Conquistou títulos importantes e muitas vezes sendo protagonista. Cara que salvou muitas vezes. Então, não tem porquê. Acho que, óbvio, todo mundo questiona a possibilidade dele ter continuado, por que não continuou, por que a mudança de clube, o clube precisava dele. Mas tinha todo um problema administrativo ali. Não era só. E tudo nas costas do Cássio. O Cássio falhou, o Cássio vem falhando. Os problemas do Corinthians não eram só o Cássio, não eram só as falhas que ele tinha algum jogo. Então, ele sai e a torcida, de forma inteligente, reconhece a grandeza de um dos seus ídolos. Né? Mas você levaria pro jogo? Claro que ali você tá poupando. Tem gente que poupa o time e escala só o goleiro, né, Zé? Porque aí para não perder o ritmo. Fosse você, Fernando Diniz, o que você faria? Eu perguntaria, Cássio, tá afim de ir ou não? Eu falaria assim pra ele. Assim desse Bora? Bora, Cássio. Bora Itaquera? Partiu Itaquera? Não, Itaquera. Não, que aí esse é quando é um estrangeiro, né? Memphis. Eu faria, partiu Itaquera? Bora Itaquera? Falaria assim pra ele. Pela vontade dele, então. Né? Aí se ele falar sim, aí a gente decide. Se ele pode metrô, né? Corinthians e Itaquera, pode ir na estação de metrô. Eu tô falando que você escalaria ele ou não. Eu quero fazer um paralelo entre ele e Tite. Opa! Ai. Aí ele mexeu. E eu tenho muitos amigos Acho corintianos melhor aqui que cortar vão o microfone concordar comigo. Eles não têm raiva do Cássio. O Cássio saiu, teve treta lá, a diretoria assumiu. Agora o Tite, 3 vezes o Corinthians pediu pra ele voltar, ele não foi. Ramon Aí ele tá disse que ele ia falando, assumir vai, outro arrebenta. lá em 2023, foi lá e assumiu o Flamengo. E ficou com medo de ir pra Itaquera. Porque ele acertou uma semana antes, aí tinha Corinthians e Flamengo, o Tite, eu assumo depois. O outro jogo, ele não teve a coragem, depois de ter negado 3 vezes o Timão, ele não teve a coragem lá no começo, lá de Itaquera, enfrentar o Corinthians. O Cássio, acho que se precisasse o Diniz falar se vai jogar, ele jogava. Ele Vamos não lá tem que o medo. Ramon tá falando. Então é corajoso o Cássio. Muito bem. Entra em campo para enfrentar o Cruzeiro super favorito, até porque, né, o Corinthians jogando com a sua força quase máxima, né? Acho que só o José Martínez era desfalque, que eu acredito, né,
e considero o José Martínez titular. Então, tirando ali o José Martínez, é o time titular do Corinthians. Essa é a verdade, né? O Corinthians enfrenta um Cruzeiro com time reserva, e eu vou resumir em uma frase a vitória do Corinthians. O Corinthians não venceu porque o Cruzeiro jogou com time reserva. O Corinthians venceu muito porque do outro lado, no banco, tem o Fernando Diniz. Eu sempre falo para vocês aqui desde o início que a demasia, né, não é boa. Nada em demasia é bom, tá? A não ser fé, né? Se tiver muita fé, isso é maravilhoso. Quanto mais fé, melhor. Mas no caso do Diniz, ele ajudou o Corinthians de novo no início, como foi, né, naquele Corinthians e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Porque ele quer sair jogando sem ter condição técnica para isso. Não tem como, entendeu? Não tem como você querer com... Se o time titular do Cruzeiro já é difícil sair jogando, você imagina o time reserva. Assim, eu nunca quero ver o Diniz no Corinthians, tá? Assim, o Diniz, para mim, sem brincadeira, eu prefiro qualquer treinador que você falar, tá? Pega lá o Larutia lá do Sub-17, qualquer treinador. Eu acho que o Fluminense campeão da Libertadores no ano passado, cara, isso foi uma farsa para o futebol. Isso não faz bem para o futebol. Nós estamos falando de um técnico que eu não sei por que as pessoas não criticam esse técnico. Na reportagem, lá na transmissão, ainda estavam exaltando. O Diniz vai dar bronca, o Diniz vai dar bronca, não quero ouvir o Diniz. Os jogadores é melhor não ouvir o Diniz na parada técnica. É melhor não ouvir mesmo. Ouvir um camarada desse. Então o Corinthians ganha o jogo e mete 2-0 por conta da demasia do Diniz, velho. E o Corinthians não tem nada a ver com isso. Até porque, né, vocês podem ficar... Vocês estão chateados aí, vocês não querem o Ramon no ano que vem, mas o Ramon fez o que todo treinador tem que fazer quando joga com o Diniz, quando joga contra os times do Diniz: marcar a pressão, e principalmente no início. O time fica totalmente perdido, tá? Nós estamos falando aí de um treinador de quinta, 10ª categoria. Então, você enfrentar um time do Diniz hoje, é só você marcar alto, roubar a bola e acabar com o jogo. O Corinthians não liquidou a partida no primeiro tempo, porque acontece, são coisas do futebol. O Corinthians poderia ter feito 4-5 no primeiro tempo. Isso é indiscutível, é só você pegar os lances. É que o Corinthians não pôs a bola para dentro. Teve aquele lance do Depay, praticamente sem goleiro, né? Naquele cruzamento, que ele não conseguiu acertar a bola no cruzamento do Bidon, no lance que o Garro, né, enfia a bola por elevação para o Bidon e cruza. Só um lance que eu estou lembrando, mas teve outros também. Então o Corinthians se aproveitou muito bem, né, de Fernando Diniz, que é um técnico que, repito, tem a sua estratégia demasiado. Isso não é bom, tá? Isso não é bom para times que o Diniz treina, e eu não estou nem aí para isso, porque eu nunca quero vê-lo, né, treinando o Corinthians. Aliás, ele não tem nem o perfil do Corinthians. A história tem que ser respeitada. O Corinthians não é um time de moleque, não é um time que vai sair jogando dessa maneira frouxa, né? O Corinthians é um time guerreiro, um time de raça, de luta. Então esse treinador não tem nem que pisar no Parque São Jorge. Estamos falando de um técnico realmente ridículo e mal educado ainda. Enfim, toda vez que ganha do Diniz eu fico feliz, porque mostra que o futebol venceu, tá? O Corinthians marcou pressão, tá? Marcou pressão e faz, né, 2-0 logo no início, né? Primeiro com o Memphis Depay, jogada do Bidon, né? Uma boa jogada do Bidon, começa com uma boa jogada do Bidon. A bola vem para o Memphis, que dribla, né? Ele poderia ter chutado de primeira, mas dribla o zagueiro e acerta um belo chute. 1-0 Corinthians. Depois o Corinthians rouba a bola mais uma vez, né, na saída de bola do Cruzeiro, porque já tinha sido no primeiro gol assim. O André Ramalho, né, o Corinthians adiantou a marcação, tanto que é o André Ramalho que dá assistência para o gol do Yuri, porque o Corinthians adiantou a marcação contra o time do Diniz. E o fato, né, de adiantar a marcação, o André Ramalho estava ali na frente e deu um belo passe, né? Deu um belo passe para o Yuri Alberto marcar
o segundo gol do Corinthians. O Corinthians teve a chance de fazer o terceiro, teve a chance de fazer o quarto, ainda no primeiro tempo. Não fez, né? São coisas que acontecem no futebol, também não dá para a gente ficar, inventando história. A bola não entrou, acontece, o futebol é assim, nem toda bola vai entrar. Os grandes times, você tinha aquele time do Corinthians de Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson e Luizão, que às vezes a bola não entrava também, né? Então o Corinthians não soube ali matar o jogo e colocou o Cruzeiro na partida por conta de uma falha individual e por conta também, né, que o time deu uma arriada na marcação. O Lucas aí mandou o superchat, ele tem razão. O time baixou as linhas, porque também com esse sol, né, e aí eu também tenho que ponderar isso, com esse sol, um jogo às 11 da manhã, quem que aguenta marcar pressão o tempo todo? Isso é impossível. Então a gente tem que pegar leve, né, na questão da análise também, porque não dá para você marcar pressão o jogo todo. O Corinthians baixa as linhas, o Cruzeiro vem, mas o Corinthians, na verdade, tomou o gol por conta de qualidade técnica, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas o gol do Cruzeiro saiu 1 minuto depois, ou 2 minutos, nem sei se chega a 2 minutos, de um lance grotesco do Ranieri, né? Numa saída de bola do Corinthians, ele quase joga a bola para dentro do gol. Foi uma coisa bem grotesca mesmo, bem estilo Ranieri, e ele dá escanteio para o Cruzeiro. O Cruzeiro bate o escanteio, no rebote do escanteio, a bola sobra para o Cruzeiro e o Kaique marca o gol. Não sei se vocês, né, se recordam disso, mas pode colocar na conta aí do Ranieri esse gol do Cruzeiro. Não só, né, pelo erro que ele teve na saída de bola, que foi um erro assim bem feio mesmo, bem estilo Ranieri, mas também, né, a questão dele não apertar na marcação e deixar o cara chutar, e a bola desviou no André Ramalho e saiu o gol do Corinthians. É bom lembrar outra coisa, tá? A saída de bola do Corinthians, ela é ruim. O Corinthians brilha, né, o Corinthians brilha do meio para frente. Do meio para trás, o Corinthians tem dificuldades. E é por isso que o Breno Bidon está se sobressaindo. Porque ele está sendo o único responsável hoje por fazer essa ligação de uma maneira mais vertical. Porque como o Corinthians joga com 3 volantes, ele deixa a desejar um pouco na marcação, mas compensa que o Corinthians tem mais 2 volantes. O Carrilho vem jogando bastante recuado e vem ajudando lá atrás. E aí o Bidon tem mais liberdade. E hoje mostrou que a liberdade dele funciona. Porque a saída do Corinthians, tirando o André Ramalho, é uma saída ruim. O Gustavo Henrique não é o forte dele, a saída por baixo. A saída dele é bem ruim. O Ranieri, a saída também é ruim. Parecia a saída do Cruzeiro. Então, assim, quando você enfrenta um time que marca a pressão, que não foi o caso do Cruzeiro, você sofre. Nos poucos momentos que o Cruzeiro adiantou a marcação, e ali a marcação estava adiantada porque, repito, era uma cobrança de escanteio que o Ranieri deu de graça para o Cruzeiro, como a marcação estava adiantada, o Corinthians já não tem a saída de bola. E em alguns outros lances, teve aquele lance grotesco de Gustavo Henrique com o Hugo Souza, que quase, né, eles entregaram, né, o gol para o Cruzeiro, e o Cruzeiro só não fez porque esse Lautaro Dias, meu Deus, eu não entendo como o Corinthians tomou 2 gols do Lautaro Dias, né, no último encontro, né, do Corinthians com esse jogador, porque realmente é incrível, né? Um jogador que o pé dele é tipo do Everaldo, é um pé doente, ele não tem força no pé. O Corinthians, ele tem essa saída de bola, que é uma saída que deixa a desejar um pouco, e por isso eu sou a favor do Corinthians ainda contratar um volante para o ano que vem. Eu sei que a prioridade é zagueiro, eu sei disso, tá? A prioridade do Corinthians no mercado da bola é contratar um zagueiro, tá? Abriu a janela, que chegue um grande zagueiro. Mas não pode ser um zagueiro qualquer. Tem que ser um zagueiro que saiba sair jogando também, tá?
E o Coringão eliminou completamente o risco de rebaixamento e mantém viva a esperança na Libertadores, hein? O Corinthians venceu o Cruzeiro aí nessa manhã de quarta-feira no feriadão. E com essa vitória de 2-1, o Corinthians aí consolidou sua recuperação no campeonato com 5 vitórias consecutivas, hein? Poderia ter sido 6 se não fosse o jogo contra o Internacional. E o triunfo também afastou o risco de rebaixamento aí e reacendeu a esperança para alcançar a vaga na Conmebol Libertadores. Um objetivo aí que parecia quase impossível algumas rodadas atrás, né? E o jogo dessa manhã começou de forma avassaladora do Timão aí. Memphis Depay abriu o placar logo no início, aproveitando o cruzamento aí para finalizar com estilo. Pouco tempo depois, o Roberto aí ampliou a vantagem com um chute certeiro ali, ampliando a vantagem aí. A bola que contou com o desvio do jogador do Cruzeiro, que entrou em campo com um time reserva, né? De olho na final da Sul-Americana. Apesar da pressão aí do time do Cruzeiro, depois do segundo gol, o Corinthians garantiu sua 5ª vitória consecutiva. Esse resultado leva o Corinthians a 44 pontos aí, apenas 3 atrás do próprio Cruzeiro, que ocupa a 7ª colocação aí, a última dentro da zona de classificação para a Libertadores. O cenário ainda pode ser mais animador se o G7 aí virar um G9, né? Então, dependendo das finais da Sul-Americana e também da Libertadores, que já tem campeão brasileiro, que na verdade já tem uma vaga garantida aí, que já virou G8, que é o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro. Apesar que o Atlético tá atrás do Corinthians, então a gente torce mais pro Botafogo aí. E também agora tá 7 pontos da zona de rebaixamento. Esse resultado levou o Corinthians a 44 pontos, apenas 3 do próprio Cruzeiro, que ocupa a 7ª colocação aí. Então isso, vitória aí pra animar a torcida mais ainda. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu!